semana, dia 18 de dezembro, será comemorada a Festa das Luzes, chamada Hanukkah. E o que é Hanukkah? É um tempo de milagres, é um tempo de a gente se voltar para Hashem, para Deus, e percebermos todos os milagres que estão acontecendo à nossa volta. Só que antes de a gente falar sobre Hanukkah, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar, porque quando a gente compartilha cultura, a gente está levando luz. E esta é a Festa das Luzes. Mas o que vem a ser Hanukkah? Hanukkah é a vitória dos judeus, dos macabeus, está registrado lá no livro de Macabeus, que quando o rei Seleucida, Antíoco IV, estava dominando toda Jerusalém, dominando toda a região, Antíoco proibiu os judeus de seguirem a sua religião, seguirem o judaísmo. Então o que ele fez? Ele profanou o templo, convertendo um templo em um local de contemplação a Zeus. Um grupo de judeus, os macabeus, liderados por Judas Macabeu, fez uma revolta contra esse domínio grego seleucida. E no ano de 139 da era anterior à Era Comum, no ano de 139, o templo foi restaurado. E o óleo que era para contemplar, que era para consagrar, melhor dizendo, consagrar o templo, aquele azeite duraria apenas um dia, uma noite. Mas um milagre aconteceu. E o milagre fez com que aquele óleo se multiplicasse. Em vez de uma noite, ele durou 8 noites. E este é o milagre das luzes. É acesa um candelabro chamado Hanukkah de 9 braços, que quando ele está à noite muito iluminado, ele parece exatamente a árvore de Natal. A árvore de Natal foi inspirada em Hanukkah, que é o candelabro, conforme eu falei para vocês. Mas então, hoje, para celebrar esta festa, eu gostaria de ler um texto de minha autoria, que vem também para a gente refletir sobre as diferenças, sobre tudo aquilo que está à nossa volta. O texto se chama O Melamed. Aqui embaixo aparecerão algumas legendas para explicar o que é cada termo. Melamed é um sobrenome e dentro da cultura sefaradita dos judeus da Península Ibérica e também dos judeus da Grécia, da Itália, mas principalmente da Península Ibérica, utilizam muito este nome, Melamed, como sendo um sobrenome. Mas ele quer dizer, essa palavra quer dizer professor. Então o conto é O Melamed. Luiz, preciso de você. Tem como voltar aqui no escritório? Era o chefe do outro lado da linha telefônica. Já estou indo, seu Eliezer, disse um pouco chateado em ter que retornar ao local de trabalho. Noite de sexta-feira, Luiz mal acabara de chegar em casa, ansioso pelo fim de semana. Estava cansado, com fome e ávido por um banho quente, daqueles bem demorados e revigorantes. Mas teria que voltar àquele poeirento ambiente. O que seria agora? Admirava Eliezer Eshel. Não era apenas seu empregador, mas um amigo. Tinha sido ele quem lhe estendera a mão quando chegara naquela cidadezinha do interior, com pouco tempo de casado e sem emprego. Eliezer lhe ofereceu um cargo na contabilidade, um emprego burocrático do qual não apreciava nada, mas tirava seu sustento dali. Cláudia, vou voltar ao escritório. Quando eu chegar, eu janto, disse um tanto resignado à esposa. Luiz se arrastou à sede da empresa, um prédio pequeno de esquina construído nos anos 1910, inspirado na arquitetura francesa.
Não havia ninguém na rua. Todos estavam em casa se preparando para o jantar ou deitarem em camas confortáveis e quentes com travesseiros macios. Em cidades de interior, todos dormem cedo, pensou consigo mesmo. Noite fria, convidativa para um bom sono. Realmente estava muito cansado. Após um dia entre despachos, telefonemas e assinaturas em documentos previamente lidos. O jornalista não gostava daquele emprego, fora da sua área, mas não havia conseguido nenhum lugar para se realizar. Finalmente de volta ao escritório. Não morava distante, mas com todo aquele cansaço e a mais próxima das distâncias, ficava no fim do mundo. Prontinho, seu Eliezer. Aqui estou. Desculpa a demora. Eu que peço desculpas a você por ter pedido para ter voltado até aqui. Estou com um problema e só você pode me ajudar. Não fale problema, mas busco solução. O que posso fazer pelo Senhor? Quero que me ensine hebraico. Hanukkah está chegando e eu não sei quase nada a respeito. Davi, meu filho, quer fazer o Bar Mitzvah e celebrar Hanukkah. Você sabe, minha família nunca foi religiosa, quase não comemorávamos as festas e eu nunca fiz o Bar Mitzvah. Pode contar comigo. Podemos marcar para amanhã, sábado, caso o senhor não se importe em estudar no Shabat. E durante toda a semana, claro. Não há problema em estudarmos no Shabat. Quero que me ensine sobre Hanukkah, a revolta dos Macabeus, o milagre do azeite, o acendimento da Hanukkah, aquele candelabro de 9 braços, aquele jogo do peão, o dreidel, né? Dreidel. Sei que em hebraico é esse vivon. A preparação das comidas, tudo. Eu quero tudo. Não se preocupe. Vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo eu vou estar lá na sua casa. Creio que agora podemos ir descansar, né? E teremos um dia cheio amanhã. Você tem razão. Boa noite, Luiz, e obrigado. Até amanhã. Chegando em casa, Luiz contou à sua esposa, Cláudia, a conversa que tivera com Eliezer. Cláudia incentivou o marido. Porém, o rapaz estava um tanto preocupado. Teria pouco tempo para cumprir o cronograma até Hanukkah. E agora, Cláudia? Luiz, você é o único com quem ele pode contar. Além do mais, a sinagoga mais perto está a quilômetros daqui. Sem contar que Hanukkah já é no próximo domingo. Amanheceu o sábado. Luiz já estava cedinho na casa dos Heschel. Levaram os livros sobre Hanukkah, Macabeus, a Hanukkah, o Dreidel, material para alfabetização hebraico, livros de receitas culinárias para preparar os latkes, as panquecas de batata, e os sufganiot, que é um doce frito tipo sonhos. Enfim, tudo necessário para o estudo. Todos muito interessados no que teria para ensinar. Começou pela língua hebraica de maneira lúdica. Depois, como era Shabat, estudaram a Torá, leram a Parashá da semana e discutiram a respeito. Selecionou os trechos de Macabeus para explicar durante a semana a festa de Hanukkah. As horas iam passando sem que percebessem. Pararam para almoçar, lanchar e assim retornavam aos estudos. A cada assunto, um novo mundo se abria aos Heschel. Como poderia ter estado por tantos anos longe daquela cultura encantadora? Eliezer estava emocionado e maravilhado. Pensava em sua infância e se arrependia por não ter jamais dado importância ao judaísmo. Sempre se preocupara com o mundo material, esquecendo-se do lado espiritual. E seu filho, Davi, agora fazia um resgate de sua identidade, que, a partir daqueles momentos, não voltaria a se afastar novamente. Repentinamente, Luiz olhou pela janela e percebeu que já estava anoitecendo. O Shabat estava terminando. Propôs fazerem as orações de Havdalah. No domingo, Luiz estava novamente na casa de Eliezer. Levou alguns filmes como o clássico Um Violinista no Telhado.
desenhos sobre os macabeus e outros materiais. Na medida em que assistiam, discutiam a respeito. Da mesma forma que o domingo se passou a semana inteira, muito rápido. Todas as noites, após o trabalho, Luiz seguia para a casa de Eliezer Eshel, ensinar tudo sobre Hanukkah. Entretanto, não se prendia apenas a um único assunto. Aproveitou para mostrar as diferenças culturais entre sefaraditas e askenazitas, o uso da kippah, do talit, os escritos rabínicos como o Talmud, filosofia judaica, o Hassidismo, o sionismo, Eretz Israel, ou seja, tudo que era possível debater a respeito do mundo judaico em uma semana foi trazido à pauta. Na sexta-feira, celebraram em casa o Kabbalat Shabbat. Luiz ia se orientando pelo Sidur, enquanto a família Heschel o acompanhava. No domingo, finalmente puderam se confraternizar e celebrar Hanukkah. Tudo estava esplendoroso. Leram o livro de Macabeus, acenderam a primeira vela da Hanukkah para a primeira noite de Hanukkah. Jantaram os látiques e os sufganiot que prepararam previamente. Conversaram, riram, se emocionaram. No dia seguinte, Luiz estava se sentindo estranho. Nada dissera à esposa. Saiu direto para a casa de Eliezer. O chefe veio ao seu encontro já na sala. Luiz lhe revelou um fato inusitado. Um casal de israelenses, que não tinha filhos, o adotou ainda criança no Rio de Janeiro. Deram-lhe tudo o que era possível, como fariam também com um filho biológico. Cuidados, festas de aniversário, brinquedos, viagens, aulas de esportes, livros, estudos em colégios judaicos cariocas e na Universidade de Tel Aviv. Do casal, Luiz recebeu, além do sobrenome, amor e respeito. Nunca cogitaram, sob hipótese nenhuma, a conversão do menino. Essa decisão deveria caber somente a ele, a Luiz. Eliezer Eshel ouvia tudo que o rapaz lhe dizia de forma cabisbaixa e incrédulo. Então Luiz não era um judeu etíope como todos pensavam, mas um negro de origem cristã que aprendera tudo sobre cultura judaica e língua hebraica. Aliviado após essa explanação, Luiz pediu perdão a Eliezer e também a demissão. O homem, admirando ainda mais a atitude daquele rapaz, lhe disse: "Você é o melhor professor cristão negro de hebraico e judaísmo que um judeu branco como eu poderia ter. Proporcionou para mim e a minha família a melhor e mais linda e abençoada festa de Hanukkah que jamais poderíamos pensar em ter. Não é a cor da pele ou na religião que reside o verdadeiro amor entre os seres humanos, mas na hombridade e no cumprimento da mitzvah escrita na Torá. Amai ao próximo como a ti mesmo. Hag Hanukkah Sameach." Ambos se abraçaram e chorando em paz. Esse é o texto que escrevi há algum tempinho atrás e gostaria de compartilhar com vocês neste momento em que devemos pensar realmente nos nossos semelhantes, pensar na empatia entre todos, pensarmos também que diferenças étnicas, diferenças religiosas são apenas diferenças étnicas e religiosas e sexuais e sociais. Todos nós nos completamos, todos nós somos peças do mesmo quebra-cabeças. Esta camisa, este telefone foram feitos por pessoas que nunca vou saber quem são,
mas estão aqui, graças a essas pessoas que eu não conheço, que eu posso falar com vocês, que eu posso me vestir. As guitarras que estão penduradas aqui atrás foram produzidas por pessoas que eu jamais vou conhecer. Mas estão aqui os produtos para a gente fazer um som. Então nós devemos pensar que ninguém consegue ver as próprias costas. Este é um ensinamento que Deus nos dá. Os outros conseguem ver aquilo que no nosso corpo é impossível da gente ver. Então, devemos pensar sobre isso. Nós também não conseguimos cortar os nossos próprios cabelos. Claro, você vai me dizer assim, mas eu posso pegar uma máquina e passar. Mas os detalhes não podem ser feitos por nós mesmos. Então, nós devemos pensar que sempre precisamos dos outros. E assim como o arco-íris é feito em sua unidade de 7 cores diferentes, a humanidade também é feita através da sua riqueza plural. Vamos pensar sobre isso nesse momento e pedir para que os preconceitos acabem, mas sim o milagre do respeito e do amor entre os seres humanos se realize entre todos nós. É o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para todos nós. Um Hag Hanukkah Sameach e na próxima semana um Feliz Natal para todos. Um grande abraço, Shabbat Shalom Mevorach, valeu! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu bayamim